Muito boa noite para todo mundo aí que está acompanhando. Se vocês puderem me dar um alô aí se o áudio tá ok, eu agradeço. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as novidades do Android 11, né? Que já estamos aí com um dos últimos previews já release candidate, candidato para release da próxima versão do Android. Vou falar rapidamente um pouquinho sobre os usuários finais e depois vou passar para a parte dos desenvolvedores, que é o nosso maior foco aqui no Android Curitiba, né? Então vamos lá. Bom, então rapidamente, só para a gente começar aí, deixando o tempo aí o pessoal entrar, o Android Curitiba ele começou no ano passado, né? Ele foi uma ideia, o pessoal aqui de Curitiba de estar realizando os meetups aqui em Curitiba pessoalmente, né? Físicos, né? Depois quando a pandemia chegou aí no país, a gente migrou para o modelo de meetups online e tem feito regularmente esses encontros online, essas talks, falando sobre diversos assuntos envolvendo o Android. Hoje a organização ela é feita por 5 pessoas, né? Então tem o Thiago, lá da Pixel Wolf, junto com o Luiz Eduardo, tem o Carlos Nicolau, da Zup, eu, né? Kaique Ocanha, da Connect Plug, e o Guilherme Silva, que é do Ebem. Se você tiver interesse de dar uma talk, quiser estar aqui no meu lugar, falando para as pessoas, falando de alguma coisa que te interessa relacionada ao Android, é só você ler esse QR Code. A gente sempre está com o Call for Papers aberto, né? Onde você pode submeter a sua talk, né? A gente analisa, você vem, participa, a gente modera, ajuda, a plataforma é bem fácil, então não tem problema, não precisa ser longo, não precisa ser nada. A gente sempre está aberto para vocês virem estar aqui dando essa talk. E quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, tem o Instagram, tem o Meetup, que é onde a gente divulga os eventos, principalmente o nosso grupo do Telegram. Tudo nesse link aí do Linktree, você consegue estar acompanhando todos os nossos eventos e novidades da comunidade. Bom, vamos lá então. Android 11, prepare o seu app. E eu acho que também fica interessante dizer, prepare-se para cada vez mais regras, né, do Android. O Android está focando cada vez mais em privacidade. Então, desde o Android 8, ele vem focando nessa questão de trazer um ambiente mais seguro para o usuário, né? Lógico, a plataforma foi se tornando cada vez maior, as pessoas foram acabando. As pessoas não, né? Pessoas mal intencionadas acabaram criando malwares, APKs com códigos maliciosos, etc. Você tem lá o famoso aplicativo de lanterna que pede a tua localização. Eles foram trabalhando cada vez mais na privacidade. O Android 11 vem heavy nisso, vem muito pesado nessa questão da privacidade. A gente vai falar sobre isso já já. Então vamos lá. Quais são os 3 pilares do Android 11, né? Ele é focado em 3 coisas. Ele vai ser focado em pessoas, tanto os usuários quanto os desenvolvedores. Vou estar criando todo esse foco no que importa para as pessoas, né? O que é importante para as pessoas em relação ao seu sistema operacional, nossa interação com o sistema operacional. Né? Ele também é focado muito em controle no quesito de Smart World Focused. Ele é focado nesse mundo smart. A gente está chegando aqui no Brasil, pelo menos na minha convivência, eu não vejo muito tanto assim, mas a questão da Smart House, do IoT, que é o Internet of Things, né? Internet das coisas, tem tido uma adesão em grande escala no mundo, né? Principalmente Estados Unidos, Canadá, Philips Hue, que são aquelas lâmpadas smart, estão fazendo um sucesso imenso, estão vendendo milhões de unidades. Então o pessoal está aderindo muito a essa questão da Smart House, né? Que é a casa inteligente, né? Controlada pelo celular. O Google está tentando transformar o Android cada vez mais nesse hub que você vai ter que ter um lugar centralizador para controlar todos os seus devices. Eles querem fazer do Android esse hub centralizador, né? Então esse é um dos focos também do Android 11, a gente vai falar mais um pouquinho mais pra você. E o terceiro ponto, com um peso, eu diria, de 2-1 em relação aos outros, é a privacidade. O Android 11 continua vindo pesado, assim como as versões anteriores, desde o 8, vem pesado na questão das permissões. Ele vai te dar mais controle para o usuário final, né? Mais controle sobre os seus recursos, sobre as suas permissões e sobre os escopos, que é uma coisa meio nova que eles estão introduzindo agora, mas que vai mudar o desenvolvimento de forma imensa. Peraí que o Luiz falou que tá bom aqui o áudio, fechou, show de bola. Mas vamos seguindo. A questão do dispositivo, né? Que dispositivos estão suportando o Android 11? Por enquanto, a família inteira do Pixel, desde o Pixel 2 até o 4, o XL, blá, 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 vai suportar o Android 11. Ele já está disponível para os desenvolvedores, né, no AVD, né, na questão do Android Virtual Devices, né, lá no Android Studio, você cria seu emulador, né, e ele já está anunciado para estar em breve, né, nos principais flagships da Samsung, da Xiaomi, da Huawei, da LG, da Motorola, etc. Quando eu digo em breve, entre aspas, porque sempre tem aquele delay, né, principalmente que a Samsung é uma das que mais mudam o sistema, né, inclusive algumas funcionalidades do Android 11 já existiam
no Samsung, né? Do Samsung. Então, eles sempre têm aquele delay entre o lançamento da versão pura nos Pixels e a versão com Touch Wizard, etc., One UI da Samsung, e esses outros elementos que demoram para ser desenvolvidos. Então, quando eu digo em breve, não vai ser amanhã, eu acho que começo do ano que vem, talvez, a gente esteja vendo. Eu estou esperando no meu Note 10 vir para começo do ano que vem. Então, vamos lá. O que é o grande mote, né, o grande slogan, né, do Android 11? É uma coisa que eu gosto de notar é que eles pararam de chamar de nomes de comida, né, desde o Android 10, chamaram só de Android 10. Eles continuam o mesmo padrão, é só Android 11. E eles chamaram que é o OS que entende o que é importante, né? The OS that gets what is important. Então, porque eles estão focando principalmente nessa parte de conversations. Então, uma das questões que eles querem trabalhar é a parte de conversas. Como que isso vai ser separado agora na área de notificação do seu aparelho, né? Isso para o usuário final. Vai ser separada as conversas das outras notificações, né? Geralmente hoje fica aquela bagunça, tem muita notificação, acaba tendo muita separação, então as conversas vão sempre ficar no topo, todas juntas ali, né? Assim que os aplicativos de mensagem implementarem essas novas APIs. Então eles estão focando nesse conversations are priority, então são uma prioridade, as conversas estão no topo, acima dos aplicativos, acima das ações que você pode fazer depois, então as conversas vão estar acima ali para deixar cada vez mais o pessoal conectado e ansioso. Outra end-user feature são as bubbles, né? Isso a gente já tinha visto desde o Facebook Messenger, eu acredito que foi o primeiro a introduzir os bubbles, mas agora o Android 11 está trazendo isso de forma nativa, né? Qualquer aplicativo vai conseguir implementar agora o famoso bubble. Eu imagino que vai ser uma questão de você passar uma activity ali, um fragment, alguma coisa assim, para estar ligado uma pending intent, né? Naquela bubble e vai mostrar no celular, na tela do usuário, mesmo fora do teu aplicativo, né? Quem não sabe, o bubble é essa bolinha aqui, né? Essa bolinha aqui com a fotinha das pessoas que fica voando na tela para você acessar uma conversa de forma mais rápida. Vê isso no Facebook Messenger, né? Agora, finalmente, né? Eles mesmos comentam esse ponto do Finally, a gente tem um gravador de tela built-in, né, já construído. A gente tem alguns aparelhos que já tem isso, a Xiaomi já faz isso, a Huawei já faz isso, a Samsung não me recordo, mas agora o Android, sistema operacional mesmo, já tem o seu gravador de tela nativo, né, para você poder estar gravando qualquer tela de qualquer aplicativo. Imagina que vai estar ali nas notificações para você startar, assim como a Xiaomi fez já desde quase uns 2 anos, já que eles já possuem. Isso vai acabar matando aquela série de aplicativos que vivem nesse nicho, né, que são aplicativos de screen recording, né, de gravação de tela, mas é uma feature nativa que já devia ter sido implementada há muito tempo, na minha opinião. Como eu disse, eles estão focando muito na parte de controles, então eles estão focando muito em dar mais acesso aos smart devices. Depois a gente vai falar na parte dos desenvolvedores o que isso vai ser afetado, mas principalmente comparando um pouco com os Smart Things da Samsung, eles estão tentando criar um ambiente exatamente como os Smart Things da Samsung, onde você adiciona uma sala, você adiciona vários aparelhos smart, você controla sua lâmpada, sua TV, seu celular, seu fone Bluetooth, etc. Eles estão adicionando essa questão nativamente, né? Uma forma nativa de você estar implementando isso, sem depender das grandes marcas, né? Como a Samsung fez por conta própria. Bom, agora partindo um pouco para os desenvolvedores, né? Só dar partindo para a parte dos desenvolvedores, o Android 11 vem com bastante novidade. Eu não consegui juntar tudo, mas as principais estão aqui. Seguindo já o slide anterior, o controle dos aparelhos, o Google está disponibilizando agora para qualquer desenvolvedor utilizar alguns widgets para serem utilizados nessa parte do Smart. Então, a gente vai ter 5 widgets, né? A gente vai ter o toggle, que é só um interruptor, né? Desligado, desligado. A gente vai ter o range, que é como se fosse aquele widget que você arrasta, né? Então, ele vai de 0 a 100%, né? Você ajusta o valor. A gente vai ter o Toggle with Slider, que combina os dois anteriores, né? O interruptor junto com o range. A gente vai ter o Stateless, que é só um botão, sem indicador de status, só aperta, não tem status nenhum. E a gente vai ter o Temperature Panel, que vai ser onde você vai poder controlar e ver temperaturas, né? Para você estar em termostato, esse tipo de coisa. Como eu disse, nos Estados Unidos, esses ar-condicionados smart, esses aquecedores smart integrados estão sendo adotados de forma em grande escala, né? Aqui no Brasil eu não vi isso ainda.
Mas lá já está sendo muito utilizado, então o Google está tentando transformar mesmo o Android 11 nesse hub, que vai ser o controlador da sua casa smart. Outra coisa que eles estão trazendo são os controles de mídia, né? A gente vai ter um improvement aí, né? Uma melhoria nos controles de mídia através das notificações. Eles vão ser separados das notificações, como vocês podem ver ali no exemplo do Pixel. Então eles vão ter uma área própria para eles, né? Às vezes acontece que você está numa música, o controle de música vai lá para baixo, perdido em várias notificações. Assim como as conversas, eles vão ter um lugar de destaque agora nas áreas de notificação, né? Chegando na parte da privacidade, que eu acho que vai ser bem pesada e bem importante, eles criaram uma coisa que a Samsung já tinha, mas que eles chamaram de One Time e Auto Revoking Permissions. O que isso significa? Que são as permissões de uso único e autorrevogativas, ou seja, você dá uma permissão para um usuário, para um aplicativo, utilizar determinado recurso apenas uma vez. E ela vai ser, a partir do momento que você parar de usar aquele aplicativo, ela vai ser autorrevogada, ou seja, ela vai ser retirada daquele aplicativo. Então você pode ver nessa tela que eles disponibilizaram nesse dialog aqui, diz ali, permitir o meu app acessar a localização apenas essa vez enquanto estiver usando o aplicativo e negar. Ou seja, principalmente na localização, vocês vão ver mais pra frente, eu vou falar que eles estão bem pesados nessa questão na localização, mas imagine que fosse um storage, por exemplo, o aplicativo só vai poder utilizar ou uma vez essa permissão, ou seja, nessa execução do aplicativo, ou apenas enquanto o usuário estiver com um aplicativo no foreground, né? Não no background, né? Na tela principal, né? Ou estiver utilizando, de fato, o aplicativo. Isso vem como uma resposta pesada do Android para vários malwares, né? Que estavam sendo espalhados. O pessoal pega APKs e aplicativos como, vou dar um exemplo, Minecraft. Eles vão lá, craqueiam Minecraft, colocam um código malicioso para roubar seus arquivos, sua localização, etc. E divulgam APK em sites de APK, né? Como o Google não quer, eu acredito que não, né? Isso vai ser um tiro no pé, proibir a instalação de APKs fora da loja, né? Mas como o Google Play Protect, eles já deixaram isso bem mais difícil. Mas como eles não querem proibir esse tipo de coisa, eles têm que trabalhar cada vez mais na questão da permissão, de ser cada vez mais restritivo mesmo, deixar na mão do usuário o que ele quer fazer, né? Então, você baixa um aplicativo que você não sabe, faz mais ou menos, né, de fonte confiável, você dá a permissão uma vez só, próxima vez que você for usar, você dá de novo. E isso vai tentar proibir um pouco essa utilização desses aplicativos para ficar rodando em background com a sua localização, acessando seus arquivos, quando você não estiver utilizando, e etc. Né? Isso já vem desde o Android 8, lá quando eles começaram com o battery, com o modo de energia, né, modo de economia de energia, que já mata vários processos de background em poucos segundos depois que você parar de utilizar. Voltando agora um pouco também na questão das permissões, o Android vai ter nativamente uma funcionalidade de Unused Apps. O que isso significa? São os aplicativos não utilizados. E o que ele vai fazer com esses aplicativos não utilizados? Ele vai remover as permissões. Então, se você baixou um aplicativo de delivery, você baixou um aplicativo de rastreamento, alguma coisa assim, algum aplicativo de trabalho, você deu a sua permissão de localização e de storage. Depois você ficou um tempo X sem utilizar esses aplicativos, o próprio Android vai revogar as permissões. Ele vai dar uma notificação para você falando que a permissão foi removida em tal aplicativo, e aquele aplicativo vai perder a permissão de localização, de storage, o que seja, para garantir que se você não está usando, aquele aplicativo não fique fazendo nenhum tipo de operação no background com as permissões com que ele foi concedido na época da instalação, né? Isso também para garantir que as pessoas tenham mais segurança. E se você pegar, por exemplo, um estudo de 2019 agora, do App-N, agora em dezembro eles vão divulgar o novo, mas em 2019 a App-N, A-N-N-I-E, que é um dos grandes BIs de desenvolvedores para ver downloads na Play Store, etc., eles viram que muita pessoa instala o aplicativo uma vez só e deixa a aplicação no celular. Isso não é muito comum, eu imagino, aqui no Brasil, porque os celulares ainda têm um storage muito limitado no Brasil, né? A pessoa sempre acaba incorrendo no problema de memória cheia.
Mas em outros países, ou em aparelhos com flagships que tem 128 GB de RAM, 1 TB de RAM, não, de armazenamento, 1 TB de armazenamento, o cara deixa a aplicação lá e nunca mais vê no launcher dele lá. Então essa veio com um contra-ataque do Google contra essas aplicações com permissão em tempo indefinido, né? O storage agora sofreu uma das maiores mudanças dessa versão, eu diria, e na minha opinião, extremamente positiva para a comunidade de desenvolvedores, né, em geral, que é o storage baseado em escopo. Então, hoje, agora, a partir do Android 11, no seu aplicativo, você vai ter o seu Private App Storage, que vai ser um lugar onde você vai poder salvar os arquivos de forma privada, que só vai ser acessível pelo seu aplicativo. Ou seja, esse storage, né, esse local de armazenamento, ele não vai ser possível de ser lido por outros aplicativos sem a permissão do app owner, né? Outra coisa que eles fizeram foi criar os apps that can contribute to organize media downloads, ou seja, eles conseguem contribuir entre eles para organizar mídias. Então você tem, por exemplo, o Google Drive e o OneCloud, né, a Microsoft. Esses aplicativos contribuem entre si para organizar suas mídias e downloads, né? Então eles vão conseguir trabalhar com PDFs, planilhas, docs, etc., de forma compartilhada, né? Isso é um armazenamento compartilhado entre aplicativos. Vai ter os aplicativos que vão precisar de permissão para modificar e deletar arquivos que eles não possuem, né? Por exemplo, então se eu tenho um aplicativo que eu não baixei aquele arquivo, eu vou precisar de permissão do usuário, consentimento explícito do usuário para eu poder apagar aquela mídia, né? Aquele arquivo. Sem isso, eu não vou conseguir. Porque também o caso dos APKs que ficou famoso, que você baixava o celular e ele fazia aqueles vídeos, eu não me recordo o nome, mas que eles bloqueiam, roubam os seus dados, né, que criptografam tudo e você cobram um Bitcoin lá para liberar os seus dados, ou mesmo que faziam um wipe no celular, chegavam lá e apagavam todas as suas fotos, todos os seus arquivos. Sendo que esses aplicativos tinham acesso a mídias que não foram eles que criaram, né? Então agora o Google veio com essa opção, o aplicativo só vai poder mexer no que ele criou, e se ele quiser mexer no que o outro aplicativo criou, ele vai precisar da permissão do usuário. Eu acho que no geral é isso, essa questão do escopo, você pode conferir bem certinho na documentação, não sei se a minha explicação ficou muito boa, mas essa questão de cada um mexe no seu, e se quiser mexer no do outro, vai precisar de uma permissão do usuário, e vai ter que ser feito isso tudo muito com cuidado, né? Outros pontos chaves aí do Android 11 que eu queria levantar, e já deixando claro que essa apresentação vai ser rapidinha mesmo, porque já foi coberto em muitos lugares, eu quis trazer só a versão resumida, né, o must know, né, o que você precisa saber do Android 11. Então, o ponto-chave, um dos mais importantes, eu acredito, a localização em background. A localização em background, ela vai começar a ser muito mais restrita, né? Então, você vai ter a questão, só verificar se está ok aqui, tudo ok, certinho. Bom, então o que vai acontecer agora com o background, a localização em background? Se o aplicativo precisar acessar a localização, né, os dados de localização no background, o processo precisa ser mais aguçado, né? O Android 10 adicionou a habilidade de apenas deixar a localização só quando o cara está usando o aplicativo, né? E agora, em vez de você escolher um ou outro, você precisa permitir a localização, o uso de localização do seu aplicativo. Quando você permitir esse uso de localização, ele vai permitir o uso de localização somente com o aplicativo aberto. Se o aplicativo precisar da localização em background, ele vai ter que solicitar uma segunda permissão, dizendo eu preciso da localização em background. Então o usuário vai ser apresentado com duas permissões. Eu permito esse aplicativo utilizar a localização e eu permito ele utilizar em background, ou seja, quando eu não estiver utilizando o aplicativo. Tem tudo isso na documentação do Google, como que vai ser implementado, vai ter suporte até a versão, acho que do Android Nougat, que é o 7, né? Mas isso também para trazer mais clareza para o usuário do que está acontecendo naquela aplicação, né? Então, por exemplo, o Uber me pediu uma permissão de localização, perfeito, só que agora ele quer a permissão do background. Em outro momento ele vai me pedir essa notificação. Então eu vou estar visualmente e conscientemente dando permissão dele utilizar a localização no background, não apenas durante o uso da aplicação, né? Então fica mais claro para o usuário e mais difícil de você cair em aplicativos de
maliciosos. O Biometric Prompt API também é uma novidade que eu achei bem interessante, que veio como resposta mesmo às digitais e reconhecimentos de face, né, que estão ficando cada vez mais usados em larga escala. Agora você vai ter essa API do Android 11 que vai especificar a força da sua forma de autenticação. Então ele vai te dizer que a autenticação da digital ela está forte, ou a autenticação da face recognition está fraca, etc. Isso vai ser bem interessante para aplicativos, principalmente do ramo bancário, né, que migraram muito para a questão da digital, né, corretoras, aplicativos de banco, aplicativos de fintechs, todos utilizam. Se você permite lá, você ativa com a digital, e isso acaba incorrendo, né, em algumas falhas de segurança em alguns casos. Outra novidade que a gente vai ter é as APIs de 5G, né? Finalmente, para quem conseguir utilizar, a gente já tem hoje lá os Samsung S20, os Xiaomi, os Huawei tem suporte a 5G, né? Os mais caros, né? O Samsung Ultra lá e o Note Ultra. Então agora o Android 11 vem com essas APIs 5G para permitir que os desenvolvedores consigam desenvolver já focado na questão do 5G. O que eles estão tentando vender nessa implementação do 5G é a questão do imagine se você pudesse tratar os dados móveis da mesma forma que você trata uma conexão de Wi-Fi, né? Eu acho que no Brasil vai ter toda uma disputa do mercado ainda, né, para ver quem que vai conseguir implementar o 5G e etc. Mas em países como Coreia do Sul, até o próprio Canadá já tem algumas. Coreia do Sul já está widespread, mas no Canadá já está implementando também o 5G. Então, esse grande foco deles é o imagine se você pudesse tratar os dados móveis como se fosse o Wi-Fi. Então, o seu jogo não precisa mais ficar naquela, você só pode baixar no Wi-Fi. O seu aplicativo não precisa ficar mais naquela, você só pode baixar no Wi-Fi. Ou essa funcionalidade funciona melhor no Wi-Fi, etc. Você trazer uma conexão de grande escala, que chega, se eu não me engano, a ser 16 vezes melhor que 4G, alguma coisa assim. Então, esse vai ser um dos grandes focos, né? Do Android 11, eles estão tentando já trazer o suporte para estar à frente já dos concorrentes, né, em relação a essa tecnologia nova. O Display Cutout APIs nada mais é do que uma API para você tratar os notches, os buraquinhos de câmera, todas essas telas novas que estão tendo agora nos aparelhos, vai ter uma API para trabalhar com isso. O Hindfold API vai ser uma API para os desenvolvedores, né, para a gente conseguir trabalhar com os celulares foldables, né, celulares dobráveis, né. Então vai ser uma API que vai trazer suporte para isso também. Eu não tenho mais informações porque eu ainda não cheguei a mexer. A SyncTask, boa e velha, vai ser deprecated, vai ser depreciada, né? Então a gente vai ter a depreciation disso aí. Se você usa, já está na hora de migrar faz tempo já, né? Então fica aí o aviso, vai ser depreciado. E a gente continua sem uma API de gravação de chamada. Um dos previews do Android 11 foi disponibilizada essa API, mas eles removeram no seguinte e já anunciaram que não vai ter. Então fica aí o nosso desânimo com essa notícia. Para finalizar, eu gostaria de indicar aqui o podcast do Android Dev BR, né, o episódio 10, onde o Valmir, com uma outra colega dele lá da comunidade Android Dev BR, falam muito sobre o Android 11, né, essa nova versão do Android, que tem novidades. Eles conversam numa conversa um pouco mais descontraída, né, um bate-papo mais descontraído, não tão técnico e visual igual aqui, mas fica aqui a indicação para vocês ouvirem o podcast deles lá, que está muito legal também. Bom, chegando na marca da meia hora da live, é o tempo mesmo que eu queria tomar de vocês hoje para falar sobre essas novidades. Eu gostaria de só, por último, aí estar falando sobre o projeto da Semana do Mobile, né? É um projeto que eu estou fazendo. Vocês verem aí que eu estou até com a camiseta, com a canequinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que vai ser essa ideia da Semana do Mobile, né? Então, se vocês verem aqui, vai ser um evento do dia 7 do 12 até o 11 do 12, onde eu vou fazer 5 aulas ao vivo, onde eu vou estar programando um aplicativo com as principais funcionalidades do WhatsApp, junto com você ao vivo, de graça, né? Não vai ter valor nenhum. Então, eu estou divulgando aqui, o pessoal do Android Curitiba, né, meus co-organizadores junto comigo, me permitiram estar divulgando aqui hoje. Eu queria convidar você para se inscrever na Semana do Mobile, para você estar participando lá quando chegar o dia 7 do 12. A gente vai fazer uma semana aí de aulas, né, aulas ao vivo, onde a gente vai desenvolver na mão mesmo bastante funcionalidades, né?
E no final eu ainda vou disponibilizar o código para download no GitHub. No final de cada aula, eu vou estar disponibilizando esse código para vocês baixarem, então para vocês irem acompanhando o código na mão, na prática mesmo, linha por linha, né? Então aqui você tem todo um passo a passo para se inscrever, etc, uma explicaçãozinha, né? A gente vai estar trabalhando com Firebase, OnSign e Android Studio, né? Todas essas tecnologias. O que você vai poder aprender, né? Você vai poder criar um projeto no Android Studio com total suporte à versão mais recente do Android, que é essa Android 11 já, que a gente está discutindo aqui hoje. Vai ter login com redes sociais, vai ter salvar dados locais, vai ter push notification, layout, banco de dados em tempo real, a preparação e a publicação no aplicativo na Play Store, padrões de programação, e as funcionalidades do WhatsApp, né? Enviar mensagens, receber mensagens, mostrar informação de status, perfil, etc. Eu acho que vai ser bem legal o evento, então fica aí o convite para quem se quiser participar. O endereço é semanadomobile.com. Você entra lá, se inscreve e eu vou te avisar já quando estiver perto do evento para você poder participar. Mas é isso. Eu acredito que essa questão do Android 11 é um assunto bem interessante, só que ele é muito mais teórico, né? Não dá para eu pegar todas as APIs aqui e fazer numa live só. Mais para frente, a gente aqui da comunidade vai estar falando dessas novas APIs. Acredito que da 5G, da Display Cutouts, né? Algumas novidades também que o Google está lançando agora no Android Camera X, né? Que é a nova API do Android, né? Porque ela já foi lançada há um tempo atrás, junto do Jetpack, mas ela tem sido muito aprimorada ultimamente. Eles vão lançar essa nova versão junto do Android 11, então eu acho que vai ser bem interessante, vai trazer uma facilidade, né? Quem já trabalhou com câmera no seu aplicativo sabe que é um parto antes do Android, do Camera X, né? Que veio junto com o Android X. Mas é isso, pessoal. Então, eu gostaria de pedir para vocês para se inscreverem na Semana do Mobile e fiquem ligados aí no canal do Telegram, que a gente vai estar tentando trazer mais meetups. A gente deu uma pausa aí um tempo, mas a gente vai estar tentando trazer mais pessoas para falarem aqui na comunidade mais regularmente. Beleza? Então, no mais é isso e até